nós temos plena consciência e convicção do que aconteceu naquele canteiro de obras chamado cruz. Mas parece que a humanidade tem perdido essa convicção. Parece que pouco a pouco a humanidade tem deixado cair no lago do esquecimento. Um acontecimento único, singular, que nos deu vida. Naquela cruz foi construída uma ponte que ligou o homem a Deus. Depende de mim, depende de você, atravessar essa ponte todos os dias. Mas parece que a multidão de tarefas, os nossos compromissos, as nossas atividades, tem roubado de nós a compreensão desse momento, o que ele representa, o que significou aquele canteiro de obras. Eu quero ler o texto que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 9. Romanos 5, do 6 ao 9. Assim nos diz a Sagrada Escritura: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar. Apesar de sermos pecadores, como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Eu quero que a igreja tenha uma percepção, um olhar. Na verdade são 3 olhares sobre aquele evento, naquele canteiro de obras, naquele Calvário. O primeiro olhar que eu quero que vocês tenham é o seguinte: olhando aquela cruz, a cruz do Calvário, quem foi Jesus para você? Faz um esforço, olha aquela cruz, ela está vazia, suja de sangue. Olhando aquela cruz suja de sangue, aquela cruz do Calvário, quem foi Jesus para você? Mas pastor, você está falando de um evento que já aconteceu, um evento que por conta dele você está vivo hoje. Então faz um esforço. O outro olhar que eu quero que você tenha é o seguinte: olhando a tua vida agora, quem é Jesus para você? O terceiro olhar que eu quero que você tenha é o seguinte: olhando o teu coração, quem você é para Jesus? Você lança um olhar sobre aquele canteiro de obras, sobre a cruz do Calvário. Você lança um olhar sobre a tua vida atual. E você lança um olhar sobre o teu coração. E o teu coração tem uma resposta, tem uma pergunta antes da resposta: quem é você, quem sou eu para Jesus? Ultimamente, o ser humano, de modo geral, tem andado carregado de emoções. Muitos acontecimentos têm balançado os nossos corações. Deveria aumentar a nossa fé, mas não tem aumentado, na razão direta da nossa emoção. Até porque a nossa fé não é alimentada de emoção, a nossa fé é alimentada de convicção. Mas o fato é que a gente está perdendo o entendimento, a convicção e a relação que nós temos com aquela cruz. Quantas vezes você chorou por ver Jesus na cruz, no seu lugar?
Eu já chorei tantas vezes por tantas coisas. Quantas vezes você chorou vendo Jesus sendo crucificado, pregado naquela cruz, no seu e no meu lugar? Não foram os cravos, não foi a lança que matou Jesus, foi o meu e o seu pecado. Martinho Lutero falou o seguinte: Deus, tu és a minha justiça, Senhor, eu sou o teu pecado. E o que a gente faz com esse conhecimento, com essa convicção? Irmãos, nós estamos na contagem regressiva. Está na hora da ficha cair. A gente tem que todo dia de manhã acordar, ao rosto, escovar o dente, antes de tomar um café, visitar aquela cruz, suja de sangue, ultrajada, madeiro maldito, que pregou o meu Senhor, o teu Senhor na cruz. Desonra, humilhação, dor. O que levaria um pai a entregar seu único filho para uma morte de cruz? E o que levaria esse filho a ir para aquela cruz, morrer obediente ao seu pai? Por mim e por você. Jesus não fugiu da cruz. Ele foi encarar aquela morte, porque ele sabia que era a única chance do ser humano reconciliar com Deus. Era a única oportunidade de criar um acesso ao céu, aos céus. Seria através daquela morte, da ressurreição. E o que eu faço com essa informação? Eu estou chamando de informação a morte de cruz, a ressurreição. O que eu faço com esse conhecimento? A não ser que alguém tenha dúvida disso que aconteceu naquele lugar. Mas se você não tem dúvida que naquele lugar um homem sendo Deus morreu na cruz, para que você tivesse vida. Na ressurreição ele chancelou vida para mim e para você. E o que eu tenho feito? O que esse evento influencia na minha vida? Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, eu e você, nós fomos sarados. Mas eu não tenho necessidade de ser curado. Eu sequer tenho necessidade de ter paz. Alegria, se vier tudo bem, se não vier também não faz mal para mim, não vai fazer diferença nenhuma. Eu preciso de prosperidade, pastor. Você precisa de prosperidade. Jesus não morreu, ressuscitou para te dar prosperidade. Lamento te dar essa informação. Jesus morreu e ressuscitou para te dar vida, para garantir você, a sua família, a sua descendência um salvo-conduto até chegar aos céus. Eu afirmo, já falei isso outras vezes, o maior desafio do ser humano moderno, para mim, na minha concepção, Marcelo, o nosso maior desafio é aprender a amar e aprender a ser amado. A gente não está aprendendo, não tem feito o menor esforço para aprender a amar, e muito menos aprender a ser amado. Se você ama a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, profundamente, intimamente, a base do teu relacionamento com Deus será a base dos seus relacionamentos humanos.
A Bíblia fala que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E como é que você combate isso? Pastor, como é que eu posso amar quem não quer me amar? É difícil. Ama a Deus primeiro. Ama o próximo como a ti mesmo. Pastor, não deixa nem eu me aproximar dele. Eu estou falando de um relacionamento que você pelo menos conhece, de longe. Você pode orar por ele. Pastor, quer dizer que eu tenho que dedicar parte da minha oração para orar por alguém que mal fala comigo? Desse jeito. O seu nome foi escrito naquela cruz para você orar, para você amar quem não está nem aí para você. Ao próximo como a ti mesmo. Desse mandamento depende as leis e os profetas: amar a Deus e amar ao próximo. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu entender o que aconteceu naquela cruz, quem morreu naquela cruz em meu lugar. A nossa humanidade não consegue compreender aquele sangue derramado na cruz. Dizem que a cruz é um sinal de quanto a humanidade, quanto o homem é precioso. Conversa. A cruz é um sinal de quanto nós somos depravados. A cruz é um sinal de que eu sou precioso. Como muitos afirmam, a cruz é um sinal de quanto eu sou depravado. A minha natureza é depravada. Por isso Jesus foi lá e morreu no meu lugar, para arrancar de mim essa depravação, para me dar uma chance de uma vida diferente, de uma vida santa. Sejam santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Quem compreende verdadeiramente aquela cruz, compreende a Bíblia e compreende o autor da Bíblia, compreende Jesus Cristo. Mas quando colocamos qualquer sombra de dúvida no que aconteceu naquela cruz, as razões daquele acontecimento, significa que a gente está morrendo pouco a pouco, todos os dias. É preciso todas as manhãs olhar aquela cruz de frente e contemplar, olhar, botar a mão naquele sangue que ainda está quente. É lógico que eu estou usando uma figura de linguagem, mas se fosse possível, botar a mão naquela cruz, tocar naquele sangue quente. Todas as manhãs deveríamos ter uma dinâmica. Antes de escovar o dente, olhar o espelho, você vai ver sua face refletida nele. Você olhar para esse espelho e falar o seguinte: ali tem um pecador. E ao mesmo tempo você olhar a cruz e falar: ali tem um santo. Eu não merecia estar aqui. Se entendemos que não estamos aqui por merecimento, mas pela graça, pelo sacrifício de Deus, pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, que pagou a minha conta e a sua conta. E olha o seguinte, querido, a conta era grande, tá? Nós somos eternos devedores. Nada que a gente faça vai fazer pagar aquele que Deus fez naquele lugar por nós. Ele pagou o nosso preço. O preço era nosso. A cruz era para mim e para você. Jesus foi lá e resolveu essa questão. Mas eu sou tão santo que todo dia eu oro para Deus na convicção do seguinte: Senhor, hoje é o dia do milagre da multiplicação dos pães aqui em casa. Eu tenho um pão sem glúten. Importante dizer isso. Vocês estão rindo porque vocês nunca comeram pão sem glúten. É horrível. Você não tem ideia de quanto é horrível isso. É doído. Mas está lá o pão sem glúten. E falar para Deus o seguinte: Senhor, multiplica esse pão sem glúten. Sentar e esperar com o cafezinho pronto. Aí Deus não multiplicou o pão sem glúten. Aí eu começo: mas Senhor,
O Senhor falou, me prometeu, está escrito. Eu faria maiores maravilhas que o Senhor fez. Está certo que o pão é sem glúten, mas não dá para multiplicar? Não. Não multiplicou. No dia seguinte, eu saio para trabalhar e de repente batem no meu carro. Aí eu falei, Senhor, isso aí poderia ter sido evitado, né? Faz o seguinte, faz um milagre, envia alguém, envia um servo para me dar uma oferta financeira e eu pagar o prejuízo desse carro. E Deus não envia esse servo, não envia essa oferta. Aí eu falo para Deus, olha, estou contando, já segunda, hein? Aquele pão sem glúten o Senhor não multiplicou, bateram no meu carro, o Senhor mandou recurso financeiro, estou contando, né? Estou de olho no Senhor. E por último, a conta da luz chegou. Eu falei, agora vai. Eu e o Senhor Jesus, está aqui o boleto. Senhor, dá um jeito de essa conta estar paga até o final do dia. Aí eu vou trabalhar, eu volto para casa, pego aquele boleto, só Jesus mesmo. Olha aquele boleto e vejo que ele continua sem estar pago. Eu falei, Jesus, chegou, hein? 3. Lhe dei 3 oportunidades, eu lhe dei 3 oportunidades de milagre: multiplicar o pão sem glúten, pagar o prejuízo do carro e pagar o boleto. O Senhor não resolveu nada. Então vou fazer o seguinte com o Senhor: vou levá-lo até o madeiro novamente e vou crucificá-lo novamente, para aguardar pelo menos o milagre do Senhor descer da cruz. Porque o Senhor faz por todo mundo, mas não faz por mim. A hora de todo mundo chegou, menos a minha. Será que o Senhor me ama quanto o Senhor ama todas as outras pessoas? Eu coloco o caráter de Deus em julgamento. Se a minha fé for movida por um milagre, ela não tem nada a ver com a cruz. Se a minha fé é movida pelo que aconteceu naquela cruz, eu estou no caminho do céu. Amém? É hora que vocês interagem. Pode falar bem mais forte. Amém? Se todas as vezes, todos os dias eu dependo de um milagre para crer no que aconteceu naquela cruz, eu vou ter que todos os dias crucificar Jesus novamente. Porque o maior milagre é esse: vê-lo descer da cruz e esperar que ele me mostre, para que eu tenha certeza as marcas dos cravos nas suas mãos. Porque senão está arriscado eu não acreditar. Porque um lá atrás já não acreditou. Não, só vou acreditar se ele mostrar as mãos com as marcas dos cravos e eu colocar o meu dedo nela. Muita gente tem dúvida do que aconteceu naquele lugar. E se você duvida do amor, do caráter de Deus, você duvida do que aconteceu na cruz. Igreja, foi por você. Tudo que aconteceu naquela cruz foi por amor. E às vezes a gente fica assim: eu quero entender, eu quero conhecer o que é amor. Nunca amei, nunca fui amado. A gente tem a nossa expectativa, a nossa esperança de entender o que é o amor no relacionamento humano. Quando o maior entendimento do que é o amor está na cruz. Uma cruz ferida, suja de sangue, onde o Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, morreu e ressuscitou. Se você quer ainda, se você tem dúvida do que é o amor, você não precisa ir ao dicionário, não precisa ir ao coração humano, vá ao Calvário. Você quer saber o que é amor? Vá ao Calvário. Se a cruz não te explicar o que é amor, nada vai te explicar. A cruz tem resposta para todos os nossos anseios humanos. A cruz responde quem eu sou, quem Deus é para mim, quem Cristo é, quem o Espírito Santo é. A cruz tem resposta para tudo, menos exceto para as tragédias humanas, as catástrofes, fruto do livre-arbítrio. Mas quem eu sou diante de Deus? Eu olho meu coração e falo assim: quem eu sou para Deus? Eu olho aquela coisa e falo: quem Deus é para mim?
direto do que Ele faz por mim, dos milagres que Ele realiza. Quando Ele me coloca na cama para dormir, e fica do meu lado, até eu pegar no sono, fica aturando eu roncar, eu ronco, mas ronco um pouco. Tá aí minha mulher que não me deixa mentir. Mas Ele fica do meu lado. E quando eu acordo, Ele já preparou o dia para que eu possa viver. E eu saio de casa tão corrido, porque eu tenho tantos compromissos, eu sou tão importante, que eu sequer falo com Deus, com Jesus, como deveria falar. Obrigado pela noite de sono, por me levantar da cama com vida e saúde, porque eu me deito, durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. Por isso agora te apresento a minha oração e aguardo com esperança, porque Tu és um Deus que não tem prazer na tristeza do homem. Então, Senhor, ainda que eu não mereça, derrama sobre mim nessa manhã, sobre a minha casa, óleo de alegria. Enche esse lugar com alegria, Senhor, com a paz que excede todo entendimento. Me perdoa por não ter estado lá naquela cruz, no seu lugar. A gente fala de tantas coisas, a gente fala tão pouco da cruz. O mais difícil Ele já fez. Ele foi lá, foi pregado, foi insultado, foi esmurrado, apanhou muito, foi humilhado, crucificado por mim e por você. O mais difícil Ele já fez, e graças a Deus não dependia da fé de ninguém, porque talvez dependesse da fé de algum homem, talvez não acontecesse isso, porque a nossa fé é muito pequena, é muito medíocre. O mais fácil Ele vai fazer, vai voltar, vai nos levar para o céu, que é a nossa casa, e lá a gente vai poder tocar nele, abraçar, ouvir o que Ele tem para falar para a gente, coisas que só Ele tem para dizer, nos chamar por um nome que só Ele sabe. A gente vai ter condição de chorar no ombro dele, e Ele vai falar para cada um de nós o seguinte: como eu te esperei, que bom que você chegou. Jesus tem uma grande expectativa em mim e em você. Por que Ele não voltou ainda? Porque Ele é longânimo, porque Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, porque Ele não quer deixar para trás uma só ovelha, porque Ele preparou um lugar para todos nós no céu. E essa cadeira com o teu nome, com o meu nome, não vai ser preenchida por mais ninguém. Mas eu preciso me convencer do que aconteceu naquela cruz do Calvário. Quem foi crucificado nela? Quem ressuscitou? Quem governa? E o que eu sou para esse Jesus? Eu tenho alguns sonhos. Eu tenho um sonho bem ousado, que é um dia Deus olhar do céu e falar o seguinte: ali vai o meu servo Marcelo, ali vai meu filho Marcelo, ali vai o meu amigo Marcelo. É um sonho que eu tenho no meu coração, que um dia eu seja chamado de amigo de Deus. Mas para eu ter esse sonho vivo, eu tenho que entender o que aconteceu na cruz do Calvário. Está pronto, óbvio. Deus foi crucificado, Deus ressuscitou. Não, eu estou falando de tudo que gerou esse movimento, do amor, esse amor incondicional, que mesmo quando eu sou fiel, Ele continua fiel, me abraçando, cuidando de mim, me amando. Se Ele não desistiu de você naquela cruz, pastor, eu acho que Ele não, Deus já me esqueceu, Jesus já desistiu de mim, porque Ele não responde nada do que eu falo. Às vezes acontece isso, você fala, e Deus não responde nada. Ele não tem obrigação de responder nada, Ele já deixou tudo escrito. É que você não quer ter o trabalho de ler o que Jesus deixou escrito.
amor de um pai ensinando aos seus filhos como viver em dias tribulados, como ter uma caminhada bem-aventurada até chegar no céu. A Bíblia é exatamente isso, é um manual de instrução de como chegar no céu. Eu tenho que todos os dias, todas as manhãs, todas as noites, o tempo todo, ser cheio de constrangimento pelo que Jesus fez por mim naquela cruz. Nada que eu faça pode pagar o que Ele pagou por mim, mas eu posso viver como Ele espera que eu viva. Eu posso ser, eu vou ser, vocês serão a Bíblia que o mundo precisa ler. Vocês são a carta viva de Cristo. É o que vocês são. E mesmo em dias trabalhosos, em dias difíceis, a cruz do Calvário, o que aconteceu lá, nada mais é do que o último argumento de Deus. Se a cruz não te convencer do relacionamento com Cristo, nada vai te convencer. A cruz é o último grito de Deus à humanidade, dizendo o seguinte: você não pode se salvar sozinho. É a cruz. É o último grito de Deus. É um grito quase que de desespero. Meu filho, minha filha, você não pode se salvar sozinha. Caminha pelas palavras. Caminha comigo, com o Espírito Santo, com Jesus. Segue o manual de instrução. Esquece as suas convicções. Esquece as suas verdades. Elas não são verdades. Eu morri, ressuscitei, para que você não tenha que mendigar comida. Não tenha que pedir comida na casa de ninguém. Em lugar nenhum, bater na porta de ninguém. Porque eu sou a porta. Nós não precisamos implorar comida, comer no prato de ninguém, porque Ele já preparou tudo, deixou tudo preparado. Nunca vi um justo mendigar o pão e nem sua descendência passar fome. Mas eu preciso ter um relacionamento com aquele evento chamado cruz, para que todos os dias de manhã fique diminuído, para que ele cresça, para que a minha euforia dê lugar à adoração, porque a minha euforia só vai me levar para dentro de mim e para longe de Deus. Adoração não, adoração me aproxima de Deus, me leva para o colo de Deus, me leva para dentro do coração de Deus. A humanidade estava separada. Ele foi lá e nos reconciliou com Deus, nos deu uma chance. A cruz é Deus revelando-se a si mesmo. Deus revela naquela cruz a sua glória, revela a sua justiça e revela o seu amor. A nossa justiça, quando a gente tem a intenção de fazer a justiça com o nosso domínio de conhecimento, com a nossa mente boa, com o nosso dinheiro, com a nossa força, a Bíblia fala que a nossa justiça é plano de imundícia. Então vou pela força. A Bíblia nos ensina que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que me render àquele que foi crucificado em meu lugar, ressuscitou, governa e vai voltar para me levar para casa. Jesus Cristo de Nazaré, que nunca me abandonou. Ele teve a oportunidade de me abandonar na cruz, Ele não me abandonou. Então Ele vai me abandonar agora? Se Ele não te abandonou na cruz, e olha que você dá trabalho. Eu dou trabalho demais a Deus. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabia o trabalho que ia dar para Ele. Ele poderia ter dito o seguinte: Senhor, não, Marcelo não, todo mundo menos ele. Esse pequenininho não, tira ele. Ele falou o seguinte: é para geral. A cruz é para geral. Mas eu pouco me importo com o que aconteceu lá. E já aconteceu. Eu quero saber o que está acontecendo hoje. Eu quero saber do dia de hoje, das minhas finanças, dos meus relacionamentos. É o dia de amanhã, é o dia de amanhã.
Quero saber hoje. Você só tem o dia de hoje, porque o dia de ontem existiu uma cruz. Você só tem o dia de amanhã, porque existiu no dia de ontem uma cruz. Você só tem você, sua vida, seus sonhos, suas expectativas, porque tem uma cruz. Nela foi crucificado um santo que ressuscitou por mim e por você. O que verdadeiramente eu entendo sobre essa cruz? Jesus foi duro com o filho dele naquela cruz. Entregou seu filho à morte, morte de cruz. Eu não vou fazer essa pergunta não, eu tenho certeza, quase que absoluta, que aqui nesse auditório tem pais, tem mães, mas que não entregaria seu filho para uma morte de cruz, por ninguém, inclusive eu. Que pai é esse? Entregou seu único filho para uma morte de cruz, por mim, por você. E eu nunca chorei por Cristo na cruz. Já chorei por tanta coisa, mas nunca chorei ao ver meu Jesus crucificado. Sabia que ele apanhou tanto por minha causa, sofreu tanto por minha causa, mas ressuscitou por minha causa também. Nós estamos justificados pelo sangue do Cordeiro. Em Romanos capítulo 3, versículo 22, ele explica que nós somos justificados perante Deus na fé em Cristo Jesus. A salvação nos foi dada gratuitamente, mas foi pago um preço muito alto. Porque ele olhou e falou o seguinte: se eu não fizer, eles vão morrer sem salvação. A cruz nos explica o sentido real da palavra valor. Mas eu não aprendo nada com isso. Eu continuo dando preço às coisas que têm valor e dou valor às coisas que têm preço. Eu dou valor ao meu carro e ponho o preço na minha família. Os estudos da minha esposa custam tanto, os estudos da minha filha custam tanto, o aluguel. Eu faço uma conta de quanto custa a minha família. Quando eu devia todos os dias falar assim: Senhor, que presente maravilhoso, de tamanho valor, que é a minha família. O meu carro tem preço. E um dos problemas da sociedade de hoje é exatamente isso. A gente dá preço às coisas que têm valor e dá valor às coisas que têm preço. E nessa confusão de entendimento, Satanás transita com muita habilidade, dizendo que aquilo que a gente entende como verdade, ele diz que é mentira. O pecado não é mais pecado. O pecado agora é relativo. Não. O pecado continua sendo pecado. O céu não é relativo e o inferno também não é relativo. Portanto, o pecado, senhores e senhoras, não é relativo. A cruz não é relativa. A cruz é uma loucura. Continua sendo uma loucura para a gente. Como foi para os gregos, para os judeus. Na realidade, a cruz era um escândalo para os judeus, ainda até hoje é. Para os gregos é loucura. Como explicar que um homem é cravado na cruz para pagar o pecado que ele não cometeu? Só na cabeça desses cristãos aí. Quer dizer que ele está pregado na cruz, é Deus pregado na cruz. Ele deveria estar no céu, mas ele está pregado na cruz. E por sua causa, que não vale nada. Isso é loucura, né? A cruz é loucura para aquele que não crê. Mas para você, para mim, é poder de Deus. E nada que você faça, nada que eu faça, nada que Satanás faça, pode mudar o que aconteceu naquele evento na cruz do Calvário. Ali,
chancelada uma sentença irrevogável: salvação, graça. Mas eu preciso caminhar em santidade, que é um processo. Então, até chegar no céu, tem que ter uma vida doída, sofrida. Você vai ter aflições, mas ele já fez o mais difícil. Ele venceu a morte, venceu as trevas, venceu a carne. Você tem que ter abundância. Até chegar aos céus, você vai ter uma vida bem-aventurada, mas tem que seguir o manual. Não adianta acordar e falar o seguinte: hoje eu vou escrever um capítulo na Bíblia que me favoreça. Queridos, já pensando nessa possibilidade, dessa sua arrogância, dessa sua pretensão, do incentivo do falso profeta, da articulação de Satanás, para que você escreva na Bíblia um capítulo que te favoreça, Jesus, Deus e o Espírito Santo, eles não deixaram nenhuma página em branco na Bíblia. Então você não tem onde escrever capítulo nenhum que te favoreça. E a Bíblia não foi escrita para dar jeitinho na vida de ninguém. A Bíblia foi escrita para te ensinar a ser salvo até chegar ao céu. Não foi para dar jeitinho na vida de ninguém. A Bíblia é um manual de instrução que ensina você a conduzir a sua família até chegar ao céu. Aquela cruz continua suja de sangue, e tem o seu nome e o meu nome escrito nela. Você não pode apagar o que aconteceu lá, mas você pode abrir mão desse amor que fez Jesus morrer, ressuscitar, e Ele está numa expectativa grande de te levar para casa. Jesus não renunciou e nunca vai renunciar, nem a mim nem a você, nunca vai nos abandonar. Mas o meu livre-arbítrio pode me levar para longe de Deus. Portanto, eu tenho que vigiar. E volto a falar, eu tenho que todos os dias ficar constrangido por tudo que aconteceu naquela cruz do Calvário, naquele canteiro de obras. Nós deveríamos andar com uma placa escrito o seguinte: em obras para melhor servi-lo, Jesus. A gente está andando com uma placa escrito o seguinte: Senhor, disponível para receber. Nós somos uma igreja que tem muita facilidade em ser servida. Quando eu falo igreja, eu não falo instituição, eu falo de pessoas. Eu, igreja, eu tenho muita facilidade de ser servido, e tenho muita dificuldade de servir. Mas quando eu compreendo aquela cruz, compreendo a Bíblia, compreendo Jesus, eu começo a me permitir aprender a servir. Quando o nosso maior líder, ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Eu quero que essa noite, cada um de nós, quando dobrar o joelho em oração, dá uma viajada aos pés daquela cruz. Seja um espectador invisível e assista o quanto o teu Senhor, o meu Senhor, apanhou e sofreu naquele lugar. Escuta o barulho dos pregos batendo, dos cravos batendo nas mãos. Escuta os gritos. De repente gritam para ele: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Depois a multidão grita: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Aquele que hoje te aplaude e fala: você é o cara, é o mesmo que vai te vender amanhã por 30 moedas, porque essa é a humanidade. Aquele que está gritando para você parabéns, está te aplaudindo, é o mesmo que vai gritar amanhã para você o seguinte: crucifica, demite, se afasta, separa dela, separa dele. Aqueles que te aplaudem hoje não morreriam por você. Os que dão tapa nas suas costas hoje não morreriam por você. Que amor é esse?
fez um Deus descer à terra, para morrer por mim e por você. Um amor que eu ainda, na minha cara de pau, na minha mediocridade, ainda questiono: será que o Senhor me ama mesmo? Por que o Senhor permitiu um diagnóstico de doença? O Senhor me ama mesmo? Tem certeza? Então como é que o Senhor permite que meus boletos fiquem empilhando na cabeceira da minha cama? E nessa hora, quando eu coloco o caráter e o amor de Deus em xeque, é como aquela gota que caiu no vídeo. As lágrimas caem do rosto do meu Senhor, do meu Jesus. Quando eu falo para Ele que Ele só serve para pagar as minhas contas, as lágrimas caem do rosto do meu Senhor. Porque quando Ele estava chorando, transpirando sangue no Getsemane, Ele ainda falou com Deus para que afastasse aquele cálice dele, mas todavia cumprisse a vontade do Senhor na vida dele. Ele experimentou o abandono naquela cruz. Quando ele falou: Pai, o Senhor me abandonou. Se alguém experimentou o abandono por alguns momentos, foi o meu Jesus, foi o seu Jesus, para que nem eu, nem você nunca sejamos abandonados. Quando você tiver dúvida de quem Deus é para você, vai até aquela cruz que ela tem resposta. Quando você tiver dúvida de quem você é para Deus, vai naquela cruz que ela tem resposta. A minha oração com vocês, igreja, essa noite, é para que essa cruz de Cristo fique viva no coração de vocês, porque a ressurreição não foi em vão, foi para que você tenha vida e vida com abundância. Assim eu abençoo vocês com o amor de Deus, em nome de Jesus. Amém?